Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com esse programa aqui que espero estar contribuindo para vocês aí, trazendo conteúdo, convidados e sabendo um pouco mais. Afinal, escuta ativa Psi é você saber um pouco do profissional, do trabalho e novidades afins que a gente possa estar desenvolvendo. Conforme vocês sabem, está dando uma sequência. Tivemos aqui uma mãe atípica, tivemos aqui uma conselheira tutelar, tivemos aqui também uma profissional que cuida da estética das mães atípicas e hoje nós temos aqui duas convidadas ilustres. Sim, são duas mulheres que exercem um trabalho bem bacana. Nós temos aqui a doutora Vera Cruz. Tudo bom, doutora Vera? Boa tarde, doutor Cis. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com vocês, tá bom? Conte comigo com o meu trabalho, meu profissionalismo. E vamos nesse podcast. Simpatia total, hein? Um prazer tê-la aqui hoje. Temos também aqui a doutora Bianca Fonseca. Ela vai estar falando para a gente aqui um pouquinho o que é neurofeedback e tudo mais. Doutora Bianca, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui hoje. Oi, Assis. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse tema na tarde de hoje. Sim, e a Bruna, né? Bruna, psicóloga, uma figura já conhecida. Ela não fala muito, mas quando ela faz aquela pergunta, é aquela pergunta-chave. Mas eu tenho certeza que hoje ela vai se sentir à vontade. Por quê? Afinal, o tema contribui muito com a psicologia. Você, profissional aí, ó, venha somar com a gente, falar um pouco mais. Se você já trabalha e você, cliente que ainda não tem onde recorrer, como ver o benefício, hoje você vai estar tirando as dúvidas aqui conosco. Entre em contato com a gente que a gente vai estar falando de lugares de atendimento, procedimento, valores, tudo a respeito do neurofeedback. E aí, Bruna, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como é que tá hoje vocês, sabendo dois convidados ilustres aí pra gente, hein? Tô animada, né? É um assunto que é pouco falado, muita gente ainda não conhece, então é importante essa informação. Tanto pra gente como profissional também, e para as pessoas que ainda não conhecem sobre o assunto. Bacana, hein? Doutora Bianca Fonseca, afinal, o que é o neurofeedback? Vamos lá. O neurofeedback é uma tecnologia, né? Na verdade, ele dá o retorno para a gente trabalha com equipamento de mapeamento cerebral, que a gente chama vulgarmente de EEG, né? Um eletroencefalograma. Sim. E esse eletroencefalograma, ele tem acoplado essa tecnologia, né? Que ela oferece a gente o retorno em tempo real de como o cérebro do paciente está desenvolvendo as atividades, de como ele, de alguma maneira, responde ao processo. O neurofeedback não é uma técnica, não é uma tecnologia nova, né? A gente já trabalha com ele há mais de 15 anos, mas tecnicamente hoje ele é mais bem aceito como terapia do que era há mais tempo. Antigamente, né, por exemplo, há 15 anos atrás, a gente utilizava o neurofeedback mais na área desportiva, para melhorar a capacidade de atleta, melhorar condicionamento, melhorar a capacidade cognitiva, tempo de reação. Então, a gente utilizava muito nessa área. Na área da saúde e na área da educação, ele já não era tão bem utilizado, né? Havia ainda uma certa, vamos dizer assim, um certo tabu com relação à reabilitação através do neurofeedback. Mas a gente começou a trabalhar com ele, né? Ele não é nada novo, né? Lógico que hoje nós temos equipamentos muito mais avançados do que a gente tinha 15 anos atrás e com muito mais precisão, né? Hoje eles são muito menos suscetíveis a ruídos. Ruído é quando você mexe a cabeça, é quando você, de alguma forma, pisca um olho a mais. Então, a gente já tem equipamentos hoje onde a gente tem o mínimo de invasão possível. E a gente consegue, na verdade, um nível de reabilitação muito grande, né? Ele trabalha, o neurofeedback, ele tem uma peculiaridade, ele trabalha com o que a gente chama de condicionamento operante. O que é condicionamento operante? O cérebro, ele age de uma determinada forma, o computador, ele capta essa forma do cérebro agir e ele retroalimenta, né, com a tecnologia, geralmente jogos, atividades via computador, e o cérebro, manejando com essa prática, ele vai readaptando, e a gente consegue
né, fazer com que essa transformação aconteça. Bacana, hein? Confesso que eu ouvi falar do neurofeedback, um trabalho que eu desenvolvi na psicologia do esporte, no Esporte Clube Garnier. E lá aqueles jovens ali do sub-12, sub-13, já falavam sobre isso. E foi bom a doutora estar falando que iniciou lá no esporte e hoje nós temos acesso e podemos sim ter esse benefício aí, esse trabalho bem bacana. Doutora Vera Cruz, acertei o seu nome? Se eu errar, desculpa. Acertou. Você é fisioterapeuta por ofício. Sim. E, consequentemente, você trabalha com a psicomotricidade. Dentro desse contexto da doutora, como é que a gente une, como é que é feito o trabalho com a psicomotricidade e o neurofeedback? Então, quando, né, a criança ou o adulto ou o idoso chega ao consultório, né, a gente, né, faz aquela anamnese, aquele acolhimento, né, da melhor forma possível para que a gente consiga captar o que realmente o corpo emana para a gente, né, de uma forma bem tranquila. Então, através disso, né, eu que trabalho, né, com a Bianca lá no consultório, entre, né, os nossos projetos, a gente sempre atua nessa parte com o mesmo cronograma, porque a gente faz aquele acolhimento para a gente poder saber como chegar, né, como captar as informações. E através da psicomotricidade a gente trabalha, né, a conscientização do corpo, né, em movimento. Então a gente consegue coordenar essa parte com o neurofeedback, né, dentro da neuroplasticidade, com os neurônios, né, excitando, liberando, da maneira com que a gente consegue regular a criança, o idoso, né, as neurodiversidades. Isso é muito importante, né, a chegada no consultório, e a gente tem uma grande demanda. Inclusive a gente tem até um artigo a ser publicado que vai falar muito sobre isso, né, da fisioterapia, né, psicomotricidade em questão do corpo em movimento, né, e motivando, né, o ser humano a ser um ser humano dentro da sociedade e poder expandir esse nosso conhecimento. E contamos também com todos vocês, tá, para estar com as perguntas, e a gente vai ser sempre solícito, vocês podem ter certeza. Bacana, e eu tenho um prazer assim de mencionar que a doutora Vera está somando com a gente lá na clínica. Nós tivemos agora alguns clientes aí, né, não, Bruna? A Mirella em especial, que necessita desse trabalho da fisioterapia, psicomotricidade, e assim a importância quando a doutora fala de publicação de artigos. Eu incentivo aí os recém-formados, jovens, ter uma ideia, senta com os profissionais, vão criar artigos, porque é uma fonte de consulta, de conhecimento. Hoje eu vejo recém-formado assim, não tem mais esse hábito. Sim. Na minha época, não querendo me envelhecer muito, a gente tinha que publicar um artigo. É verdade. Hoje apresentam banners em 3 pessoas, em 4, não querendo criticar a nova formação, mas acho que essa cobrança era bem interessante. Sim. Entendeu? Doutora Bianca, fala um pouquinho mais, o neurofeedback. Quando você fala que é menos invasivo hoje, fala pra gente assim, como é que funciona a aplicação, a realização? Na verdade, a gente tem uma etapa para cumprir. A gente utiliza o equipamento tanto para avaliação, apesar dele não ter essa, vamos dizer assim, esse objetivo, né? Geralmente ele é utilizado na reabilitação, mas a gente utiliza para avaliar, para ver como o sujeito responde ao processo, e a gente utiliza ele depois na intervenção. Então, a gente tem o pré, a gente tem a intervenção, e depois da quantidade de sessões que a gente determina, a gente reavalia esse paciente, né? Então, assim, o neurofeedback, a primeira coisa que é importante a gente falar são os benefícios, né? Primeiro, ele é um equipamento que ele não é invasivo. O que é um equipamento invasivo? Um equipamento que pode invadir o corpo do ser humano, né? Então, por exemplo, ele não tem agulhas, ele não causa dor, né? Ele não causa nenhum tipo de mal-estar. O sujeito vem para fazer avaliação alimentado, né? A gente só pede para ter um certo cuidado com relação à cabeça, alguns preparativos que a gente faz para que a avaliação aconteça da melhor forma possível, e a captação também dos estímulos também seja feita da melhor forma. E a partir dessa avaliação, a gente monta o plano de trabalho, né? Que aí a gente decide se são 10, 20, 30 sessões, dependendo do nível de resposta que esse paciente está tendo no momento da avaliação.
Importante falar sobre os benefícios, né? Quer dizer, além de não ser invasivo, né? Por exemplo, a diferença de um equipamento de neurofeedback com mapeamento e um eletro comum, né? O eletro, em geral, a gente faz, que é o eletroencefalograma, a gente faz ele em repouso, não pode mexer, não pode, né? Existe uma preparação para que ele aconteça. Com o neurofeedback, a gente consegue algumas movimentações, né? Alguns comandos, sem que isso atrapalhe a captação dos estímulos, né? Dos dados que a gente está captando. Então, isso é muito importante. Para que serve o neurofeedback, né? O neurofeedback, ele é uma ferramenta que a gente tem que beneficia, principalmente as funções cognitivas de base. A atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, né, que é você, entre o pensar e o agir, você ter a capacidade de frear esse impulso, né, do comportamento, ou ao contrário, né, essa tomada de decisão que precisa muitas vezes, como no caso dos atletas, precisa de uma velocidade maior. Então, ele trabalha basicamente fortalecendo, estimulando ou inibindo as funções executivas. Então, aquelas funções que estão mais excitadas e que causam, né, desconforto exatamente porque elas estão funcionando em excesso, a gente trabalha para diminuir. E aquelas funções que, porventura, estão funcionando com menos capacidade do que elas deveriam funcionar, a gente procura excitar para que a gente haja um equilíbrio. Eu costumo dizer que é como uma balança, né? Essa balança, ela tem que ter o fiel e ela vai ativar subindo e descendo, quer dizer, inibindo ou excitando de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, os benefícios. A gente tem ainda, né, para tratamento de depressão, de ansiedade, de fobias de uma forma geral, transtorno de depressão, né, pós-trauma. A gente tem para autismo, déficit de atenção, Tourette, burnout, que mais, Vera, me ajuda? Para sequelas de AVC, de AVE, para Parkinson, distúrbio de sono, Alzheimer, enxaqueca, Alzheimer ou as demais demências. Então, todas as patologias que de alguma forma interferem no sistema nervoso central, a gente consegue trabalhar, né, com o neurofeedback. E mais do que isso, não só trabalhar no intuito da reabilitação, mas principalmente da prevenção, né? Hoje a gente trabalha com pacientes, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E muitos idosos que nos procuram, não nos procuram por uma questão de falência, né, de declínio cognitivo, mas eles nos procuram no intuito de manter uma performance cognitiva, né, manter aquilo que se tem. E isso é muito bacana, a gente atuar também não só na reabilitação, mas na prevenção também. Muito bacana, hein? Eu estava vendo aqui a Juliana de Benfica. Ela falou o seguinte: meu filho Brian tem 7 anos. Ele tem suspeita de TDAH. Ele não para quieto. Uhum. Teria como ele realizar esse exame? Porque já que ele não para quieto, sim, como é que seria? Fala pra gente. Na verdade, a gente faz um processo, né? Existe a triagem, que é a anamnese, onde a gente eu peço sempre para a família me levar todo o histórico que a criança tenha, né? Então, por exemplo, desde a caderneta de vacinação, exames de sangue são muito importantes. Por quê? Porque a parte metabólica interfere no comportamento, interfere no manejo cerebral. Então, é importante para a gente, né? Por exemplo, quando ela fala, Juliana, quando você fala de hiperatividade, né, de agitação no seu filho, de suspeita de TDAH, a gente tem alguns caminhos para percorrer, né? Desde ver a parte metabólica, ver a parte imunológica, ver a parte neurológica, para que a gente possa ter esse quebra-cabeça montado, né? A gente nunca avalia só um aspecto, Assis, a gente sempre avalia o sujeito num todo. Então, tem a anamnese, que é a primeira etapa. Em geral, eu peço que se o paciente for infantil ou for um paciente
menor de idade ou idoso que eles não vão na primeira consulta. Vou explicar por quê. Porque eu não gosto de falar da dificuldade do paciente na frente do paciente. Então, eu peço os pais, num primeiro momento, ou nos responsáveis, né? Porque muitas vezes o responsável é um avô, é uma madrinha, é um tio. Então, eu sempre peço que, nesse primeiro momento, o paciente, se ele for infantil, menor de idade, né? Um adolescente ou adulto, que ele não vá no primeiro momento. É claro que a gente vai ter um momento também de falar com o paciente, de também buscar informações com o paciente, mas isso fica num segundo momento. A partir disso, a gente seleciona, nesse primeiro dia, as avaliações que serão feitas. As nossas avaliações, com o neurofeedback, né, sempre com o aparelho, mas a gente precisa de ferramenta para que o aparelho capte essas informações. Então, a nossa avaliação ela é sempre dividida em 3 etapas. Desenvolvimento neurológico, que a gente vai observar com o uso do equipamento, depois eu vou mostrar para vocês como é. A gente avalia também com testes de comportamento, tanto socioemocional quanto adaptativo. E, por último, a aprendizagem, que são baterias que não são só baterias escolares, né? São a aprendizagem de uma forma maior. Aprendizagem motora, a parte sensorial, o perfil sensorial, motivação, porque muitas das vezes, né, a criança, muitas vezes a inteligência, né, porque a criança às vezes é agitada demais, não porque ela tenha um déficit, mas é porque ela está para mais. Então, tudo isso a gente avalia. Então, a gente seleciona as provas, né, de acordo com a necessidade do paciente. Os critérios que a gente usa para essa escolha é o critério idade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o critério queixa, quer dizer, aquilo que o paciente traz, né, como a queixa principal. E, a partir disso, a gente vai manejando com eles. Toda semana, tem casos de 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou a cada 15 dias, a família que decide, e a gente vai apresentando esses blocos de avaliação e vamos trabalhando. Em crianças menores, Bianca, como é que você atua? A gente atua seguindo o protocolo infantil, né? Existem testes onde eles vão brincar, onde eles vão executar atividades e nós vamos avaliar. E no final, o que acontece? Esses mapeamentos, eles são gravados, sessão a sessão, a partir das avaliações que são escolhidas, e a gente monta no final um resumo desse processo. E aí a gente verifica quais são as áreas cerebrais que estão envolvidas nesse processo. E a partir da excitação ou inibição dessas áreas, a gente tem como verificar o comportamento da criança, a aprendizagem da criança, o desenvolvimento da criança. A maioria dos casos que a gente pega infantis, as crianças apresentam um grau de imaturidade neurológica. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com o neurofeedback para fazer com que essa maturação acabe acontecendo. Bacana, hein? Queria fazer uma pergunta específica, eu dei uma estudada antes. Fala das ondas betas pra gente, que me chamou bem a atenção ali, que é um trabalho que a gente desenvolve. Fala um pouquinho das ondas betas. Bom, então eu não vou falar só das ondas beta, não. Não consigo. Vamos lá. Então a gente trabalha, o cérebro humano ele trabalha com alguns padrões de ondas básicos, né? Desde as ondas de baixa velocidade, média velocidade e alta velocidade. Em geral, um cérebro, vamos dizer, em funcionamento padrão, ele funciona com ondas de alfa, que são ondas de vida, que a gente diz, são ondas de prontidão, né? Mas não que o sujeito esteja de fato atento, mais ativado. E a gente tem as ondas de baixa, então quem rege, vamos dizer, aquela balança que eu falei, são as ondas alfa, e a gente tem as ondas de baixa velocidade, que são ondas de relaxamento, de imaturidade ou mesmo de algum transtorno mental. Então, por exemplo, a gente tem as ondas θ, que são ondas de muito baixa velocidade, de no máximo de 1 a 3 ciclos por segundo, então são ondas muito, muito lentas. Em geral, ondas muito lentas são vistas, né? As ondas delta são vistas até em torno de 9 anos de idade, que são ondas claramente de imaturidade. Só um adendo aqui, quando a gente fala, por exemplo, na nossa avaliação, o fulano tem uma onda de imaturidade com 6 anos de idade, a gente não está falando da imaturidade
própria para a idade. A gente está falando que, naquele caso, a criança apresenta uma imaturidade maior naquele padrão de onda do que é esperado para a idade. É sempre importante falar isso, porque quando a gente fala de imaturidade, a gente fala, mas a criança é imatura, o adolescente é imaturo, mas não é o padrão da onda própria para a idade, é porque ele tem um padrão menor do que deveria. Então, a gente tem as ondas delta, que são ondas de baixa velocidade, previstas até 9 anos de idade. Se acima dessa idade o sujeito apresenta ondas delta, significa que ele tem um declínio cognitivo, ou ele tem um retardo, daí que a gente fala hoje em dia de deficiência intelectual, ou ele tem algum declínio, se for idoso ou mesmo adulto, algum acidente vascular, algum comprometimento neurológico. Temos as ondas teta, que também são ondas de 3 a 7 ciclos por segundo, de 4 a 7 ciclos por segundo, perdão, que são ondas de baixa velocidade, mas são ondas de relaxamento. Se eu estou tranquilo, se eu estou relaxado, eu tenho essas ondas de teta, né? Ou quando eu estou previamente para pegar no sono, porque quando a gente está em sono REM, as ondas que sobem são ondas alfa, porque a gente descansa, mas o cérebro trabalha, né? Então, ele tem ondas de funcionamento, de ativação cerebral, exatamente porque é no sono onde o cérebro vai organizar as informações. E aí a gente entra nas ondas beta. A onda beta, ela se divide em 2 padrões de onda. As betas de baixa velocidade, que andam sempre em ativação com as ondas alfa. O beta baixo é um beta de atenção, de prontidão, de capacidade de reação, e a gente tem o beta alto, que é o beta, que a gente diz que é o beta ruim, né? Que é o beta que faz com que a gente fique ansioso, angustiado, sempre na expectativa do que vai acontecer depois, sempre no estado de prontidão e alerta, mas um prontidão e alerta que não é, vamos dizer assim, positivo, né? Que é a questão do estresse, da ansiedade, da angústia, né? Da expectativa do depois, da inflexibilidade, que é o que acontece. Maravilha, hein? Então, o que a Bianca colocou, vou até fazer uma pergunta aqui para ela. Em questão, né, dos pacientes que chegam para a gente com medo, com falta de coragem, né, que às vezes a gente tem que fazer até uma preparação, né? Então, essa parte da motivação, que é importante, o que a gente pode fazer a mais para poder a gente colocar mais coragem nas pessoas que estão com ansiedade, com medo, com essas angústias, aflições, o que a gente pode agregar? A primeira coisa é avaliar o sujeito, né? Quer dizer, quando ele vem com uma queixa de uma angústia, de um sofrimento, seja o sofrimento que for, ou um sofrimento psíquico, ou um sofrimento comportamental, ou um sofrimento físico, a primeira coisa que a gente faz é avaliar, porque a gente sempre tem possibilidade, a Vera trabalha, né? Ela sabe como a gente trabalha lá, a gente sempre tem a possibilidade de melhorar esse sujeito. O cérebro, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, lá atrás, anos 2000, início do ano 2000, a gente observava, né, a gente sabia que a plasticidade só acontecia na infância, né, a gente achava, né, quando eu entrei no mestrado, a primeira coisa que eu descobri, né, era que a plasticidade só acontecia na infância, e que a gente tinha janelas para que elas acontecessem, né, então, se a criança perdia alguma janela, a gente tinha um problema, porque aquilo, a probabilidade dela vencer aquela dificuldade era menor. Depois, quando eu entrei, né, para fazer o doutorado, que a gente teve a nossa aula inaugural, lá na UFRJ a primeira vez, o que a gente observou, né? Foi o professor Berto Lentz que foi fazer a abertura da aula magna, e a primeira coisa que ele falou, olha, descobrimos que a neuroplasticidade não acontece só na infância, até os idosos fazem. Isso é uma realidade, Assis. Por quê? Porque se você olhar um idoso hoje, tá, que ele não tenha nenhum tipo de intercorrência com relação à saúde física, e você olhar, por exemplo, um idoso de 80 anos hoje, e olhar um idoso de 80 anos há 50 anos atrás, você vai ver que a diferença é muito grande. Por quê? Cada vez que vem, a tecnologia tem muito desse aporte, né? Muito benefício nesse sentido, porque cada vez que vem uma tecnologia nova, né, o cérebro é obrigado a se readaptar. A gente viveu isso agora muito recentemente com a pandemia, né, onde a gente passou a fazer compras online, onde a gente passou a fazer chamada de vídeo, onde a gente passou a fazer aulas, né,
online, que era uma coisa esporádica, a gente teve que aprender. Eu lembro que eu dava aula na faculdade e eu tinha 8 plataformas diferentes para dar conta, porque cada uma usava um nível, né, um tipo de plataforma diferente, e você tem que muito rapidamente se adaptar àquilo. Então, hoje a gente vê que a neuroplasticidade ela acontece até o último suspiro, como a gente diz. Então, a gente tem uma capacidade de trabalho, uma possibilidade de trabalhar, né? O quanto, você não me perguntou, mas o quanto, Bianca, a gente consegue reabilitar esse sujeito? Depende do nível, do grau de dificuldade que ele apresenta, mas, em geral, a gente sempre tem uma resposta. Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem, no momento, uma paciente. Ela é uma paciente com uma encefalopatia crônica, não progressiva, o que a gente chama de paralisia cerebral. E ela tem um comprometimento de giro frontal inferior, que é a área motora, né, córtex motor primário, mas a área da linguagem, né, com muita dificuldade, né, principalmente na articulação das palavras, muitas vezes de evocar esse pensamento e expressar esse pensamento. E a gente começou a fazer um trabalho bem recente, não tem nem um ano que a gente está com ela, e assim, o nível ela nos procurou para fazer apenas avaliação, porque ela já vem sendo acompanhada por outros profissionais muito competentes, e ela decidiu que ela queria tentar fazer o neurofeedback para ver como é que o nível de resposta aconteceria. Inclusive, o caso dela é um caso que a gente vai fazer um artigo, porque a gente tem, apesar de ser um estudo de caso, né, porque ele não é um estudo longitudinal, a gente não tem um N grande, é um N específico, então ele é um estudo de caso. Mas a gente vai levar esse caso para um congresso, inclusive vamos levar ela também. Por quê? Porque a gente vê uma evolução, ainda que seja porque é uma paciente adulta, né, com 40 anos, mais ou menos, e tecnicamente esse cérebro já estaria menos propício a fazer plasticidade, né, por conta da idade, por conta do comportamento, né, porque já são muitos anos vivendo dessa forma. E o cérebro dela tem respondido a isso. Né, a gente vê áreas de ativação que, numa primeira avaliação, não apareciam para nós. Então, todo ganho, né, toda evolução, por menor que seja, ela mostra para a gente que o equipamento e a técnica, a terapia funciona. Né, a gente tem milhares de estudos, inclusive saiu um agora, recentemente, tem 2 semanas, falando sobre o uso da terapia neurofeedback, no caso desse último artigo, foi em relação ao déficit de atenção com hiperatividade. A gente utiliza para psicose, a gente utiliza para bipolaridade, a gente utiliza, às vezes, como a Vera falou, um caso, né, não tem nada, mas está desmotivado, quer falar melhor, né, por exemplo, tem casos de empresários que têm dificuldade com liderança, que têm dificuldade em oratória, e a gente consegue melhorar essa performance. E os atletas, né? A gente trabalha com um atleta que ele é campeão brasileiro de kickboxing, e ele faz todo um trabalho motor, né? Vera é responsável pela reabilitação e pela preparação física. A gente tem uma equipe, né? A gente tem nutricionista, tem uma equipe com a gente não trabalha sozinho, mas fisioterapeutas, enfim, e a gente trabalha também com a parte do neurofeedback com ele, fazendo não só o aporte de treinamento cognitivo, nível de resposta, né, porque tem que ter uma rapidez, equilíbrio, lateralidade, orientação, mas também na parte emocional, né, com motivação, com controle emocional, né, com capacidade de alguma forma entrar num processo de reequilíbrio novamente, o que é muito bacana. Bruna, não tenho dúvida de que a terapia neurofeedback ela contribui muito nas terapias integradas. Nós temos esse cuidado lá, que nós também somos graduando em terapia ocupacional, e a gente entende que a performance, o desenvolvimento, o aprendizado, tudo está ali dentro da formação das nossas crianças. Sim. A doutora, eu fiz os 2 recortes na fala da doutora, bem interessante. Um de trás para frente a tecnologia vem cada vez mais tomando seu lugar, seu espaço. Eu costumo dizer que as crianças que nasceram no ano de 2000, hoje com 24 anos em média, o jovem, ele tem uma formação diferente. Ou seja, também um recorte lá atrás que eu fiz, eu falo para os pais, nem tudo é um TDAH. Às vezes a criança busca um estímulo, traz a ela uma irritabilidade,
um desenvolvimento assim não focal, ele tem um foco principal, e a mãe já rotula. Sim. Tem TDAH, má hiperatividade. Existe muito rótulo, né? E a gente sempre leva isso a valer no consultório, porque através da avaliação, né, da aproximação que a gente vê, né, Bianca? Vocês como psicólogos, vocês sabem muito bem, que a gente lidar com eles, às vezes a gente sabe como lidar e o que a gente pode oferecer para poder ter uma melhor, né, avaliação, e às vezes acho que é TDAH, acho que é hiperatividade, é porque a criança não para, que a criança é irritada, que a criança tem transtorno opositor, né? Agora todo mundo também fica rotulando sem antes saber tratar do emocional, né? Que é uma coisa que a Bianca sempre fala, que a gente tem que dar muito o amor, né? E hoje em dia o que nós profissionais temos que fazer realmente é dar amor a essas crianças, adultos, idosos, o acolhimento, né? É uma tecla que eu sempre vou bater, que é o acolhimento, é o abraço, é o sorriso, né, Bianca? A gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de rir, de fazer cosquinha, a gente gosta de rolar com as crianças. Então, assim, né, você viu lá eu atendendo a paciente, né? Então, assim, aquele envolvimento. Porque, assim, o amor é o que a gente tem que dar de melhor, né? Porque o amor cura, né? Então, assim, a partir disso, as avaliações, com muito amor, muito acolhimento, a gente tem paciente lá, né, Bianca, que tem uma devolutiva que você acha que o paciente vai sair de lá morrendo, que o pai e a mãe vai sair de lá, a Bianca consegue dar uma devolutiva, chega de ser, às vezes, 2 horas, se precisar ela fica 3 horas, mas ela vai te dar tudo com muito amor e precisão, tá? E você vai acolher, sendo patologia, não tendo, ajustando, e ela tá 24 horas também, como você, Assis, eu sei que você e a Bruna, entre outros profissionais, estão 24 horas ali, né, para poder a gente dar atenção, porque essas famílias, né, querem atenção, né? E assim, eu tô aqui para demonstrar também que o amor, né, a gente consegue tudo. E como a gente fala que da rotulagem, então a gente tem que esquecer o rótulo, a gente tem que o quê? É tratar, cuidar, amar, né, e educar da melhor maneira para a gente viver no mundo, né, melhor. E eu gosto muito de falar dessa parte porque com meus anos de experiência é isso que eu mais vivo, né? Eu sei que eu assisto também, a Bianca e a Bruna tá aqui presente, e a gente tem muito, né, a levar, né? E eu queria até que a Bianca desse uma fala, né, sobre o Leandro, né, que é o nosso paciente, que ele deixou a gente até citar o nome dele aqui, que ele é campeão de kickbox, que teve uma grande superação, tá? E ele teve, né, os períodos deles, né, meio depressivo, e a gente conseguiu com que ele chegasse ao campeonato. Então, assim, a superação e o amor e o tratamento juntos com a família, ele é eficaz, né, Bianca? Sim, a gente só tem bons exemplos, sabe, Assis? Isso é o que engrandece o nosso trabalho. Porque é difícil, né? A gente lida com demandas muito distintas. Você trouxe uma fala que eu queria recuperar aqui, que é a questão das rotulagens do déficit de atenção, né, do TDAH. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a gente vê um outro processo, né, que é o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. As crianças, exatamente como você falou, como elas nasceram a partir dos anos 2000, onde a gente, lá para 2005, 2006, a gente passa a ter o smartphone, onde as informações entram todas ao mesmo tempo agora, a gente vive sempre para esse depois, né? Então, a gente vê 99% dos casos que chegam para a gente, geralmente o pai, a mãe ou o responsável vai dizer, olha, ele está sempre na expectativa do depois, nada sacia, nada é suficiente, porque a gente está vivendo essa demanda, dessa aceleração do tempo. Então, muitas das vezes, o neurofeedback também é esse, vamos dizer assim, esse freio, né? Porque a gente vai levar o cérebro a não funcionar só no 220 para frente, mas principalmente ele aprender a funcionar no tempo agora, porque a gente vive sempre para um depois, e as crianças são um exemplo disso. A hiperestimulação do celular, o excesso de tela, que isso é muito ruim,
né? A tela demais gera essa sobrecarga neurológica. Isso leva a um estresse desse cérebro. Eles funcionam com beta, a gente vai voltar no beta, num beta muito alto. Esse beta alto, ele é prejudicial. Por quê? Porque quanto mais excitado esse cérebro está, mais adrenalina ele joga, mais cortisol, que é um, né, é um neurotransmissor estressor, né? Então a gente fica mais estressado, muitas vezes taquicárdico, acelerado, com dificuldade para dormir. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Não só com relação aos rótulos, a mesma coisa a questão do autismo, né? Tem muito me preocupado, porque a ascensão do número de casos tem sido enorme. Eu tenho 26 anos de formada, há mais de 15 anos eu trabalho basicamente com autismo, né? Tive uma linha de pesquisa em autismo e neurotoxicidade, coisas que causam toxicidade para o cérebro e que acabam gerando atrasos no desenvolvimento, porque o autismo nada mais é do que um atraso no desenvolvimento. E a incidência de atrasos no desenvolvimento tem sido enormes por imaturidade neurológica. A maioria dos casos que a gente pega para avaliar, o cérebro dessas crianças que são ditas como autistas, na verdade, o que elas têm é uma imaturidade que não é própria, como a gente falou, né? Não é própria para a idade. Então, a gente tem que tomar cuidado muito, porque a gente está muito, como a Vera falou, na questão do rótulo, e a gente tem que olhar crianças com atraso de fala, a gente não tem fono aqui, mas, né, crianças apráxicas, crianças com mutismo seletivo, né, crianças com dificuldade no desenvolvimento, às vezes não tem uma apraxia, não tem um mutismo, mas tem uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem, e isso muito está relacionado à nossa qualidade de vida hoje. Né, eu costumo dizer, eu sou contra o uso de tela para crianças menores de 10 anos de idade, mas a maioria das crianças que chegam para a gente com menos até de um ano, com um aninho e pouco, né, porque agora os pais estão trazendo mais cedo para avaliar, né, as crianças já têm uso de tela na mão e são viciadas em tela, e isso é prejudicial para a saúde. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. No nosso atendimento, na clínica, a gente tem espaço para acolhimento das crianças, né? A gente faz uma preparação, nenhuma delas tem dificuldade de usar o equipamento, exatamente porque a gente funciona, não que a criança se adapte ao nosso tempo, mas que a gente se adapte ao tempo da criança. É assim com a criança, é assim com o adulto, é assim com o idoso. Quando a Vera traz a questão do amor, porque a gente faz com muito amor, a gente se dedica, a gente sabe, por exemplo, hoje mesmo, né, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma devolutiva, né, para uma família que eu deixei de almoçar e eu fiquei 2 horas com essa família porque eu vi a angústia dessa mãe e que eu precisava dizer para ela que vai ficar tudo bem. Né? Agora a gente tem um caminho, a gente já sabe como ele funciona neurologicamente. As chances que a gente tem de uma assertividade hoje é maior. E eu deixei de almoçar para cuidar dessa mãe. Né? Então, assim, não estou me vangloriando disso, porque isso a gente faz para qualquer pessoa, porque a gente tem esse cuidado. Né? Os pais, assim, só para finalizar, quando eles chegam para a gente, eu estou falando dos pais porque geralmente são eles que recebem o diagnóstico, eles chegam chorando, eles chegam desesperados, porque o médico foi um cavalo comigo, porque o médico vomitou na minha cara que o meu filho é isso e aquilo, que não tem mais jeito, que não vai melhorar. Eu tive um caso recente, porque a gente não trabalha só com essa base, né? Autismo, déficit de atenção, atraso de desenvolvimento, a gente trabalha com doença rara. Nós recebemos um paciente com uma doença rara, ele tinha 2 anos de idade, uma doença que ela é progressiva, então esse paciente, ele já tem uma série de deformidades e ele vai progredir para um final letal. E a gente estava conversando, vamos fazer de tudo para que ele tenha qualidade de vida. A gente não tem como evitar até o momento. E foi o que eu falei, a medicina avança com muita rapidez, mas vamos trabalhar para dar qualidade de vida. A gente tem ferramentas, a gente não trabalha só com neurofeedback, a gente tem diversos aparelhos de neurofeedback, cada um para uma função diferente. Vou até mostrar rapidamente, se vocês me permitem. A gente trabalha esse aqui, eu esqueci de trazer minha cabeça. É um dos equipamentos que a gente trabalha, né, com a Neurowork, que é uma parceira nossa, não posso deixar de citar, porque eles é que fornecem todos os nossos equipamentos, que é uma touca de eletroencefalograma, os eletrodos estão acoplados nessa touca, e elas captam o estímulo através desse equipamento, e esse equipamento manda via Wi-Fi
para o computador. E a gente faz todo o processo de captação. Além desse equipamento, que é o que a gente mais usa para avaliar e para intervir, nós temos outros equipamentos também, de neurofeedback para treino de atenção e tomada de decisão. A gente tem outros equipamentos onde são mais lúdicos, então a gente usa com as crianças, né, que trabalham tempo de reação, basicamente, e a gente trabalha com outras tecnologias, como é o caso do TDCS, que é estimulação elétrica por corrente contínua baixa, né? Então a gente estimula, se, por exemplo, existe uma área cerebral que a gente precisa estimular mais especificamente, a gente utiliza outros equipamentos associados, né, que podem ajudar. Por exemplo, a gente vai usar uma atividade e o neurofeedback para, de alguma forma, ativar esse processo, né? Então, a gente tem, na verdade, hoje, 6 tipos de equipamentos diferentes, mais o TDCS. Para concluir, a gente tem pego, né, Bianca, ultimamente muitos adultos, né, com diagnóstico agora de TDAH, autismo, né, que descobriram agora, né? Tem chego nesses meses, aumentou bastante esse ano, não Sim. foi? A gente tem tido uma incidência, porque até então, até mais ou menos o início da pandemia, o carro-chefe nosso eram crianças e alguns idosos, né? E quando eu digo criança, eu digo crianças até 18 anos, né? Adolescentes também. Depois da pandemia, o aumento foi exponencial, não só de crianças, né, mas também de adultos e idosos. Hoje, o nosso carro-chefe, a gente tem 3 unidades de atendimento, na Tijuca, aqui em Duque de Caxias, e também no Norte Shopping, né? Nós temos 3 unidades, e o nosso carro-chefe hoje são adultos, busca de diagnóstico, né? A maioria já com algumas questões emocionais bastante relevantes, né? E alguns, né, que já está aumentando, vai passar para ser a maioria, em busca de um diagnóstico. Perfeito. Bruna, estou muito feliz aqui hoje. Estamos. A qualidade aqui. A Vera tentou nos fazer chorarmos, falando do amor. Eu sou emotiva. Que eu costumo dizer assim, quem não se acha terapeuta, é só deixar o amor fluir. Sim. Será terapeuta por excelência. A doutora também falando da sua dedicação, pois, assim, deixou de almoçar para cuidar. Eu acho que isso é um destino nosso. Eu acho que quem nasceu para trabalhar na saúde mental, cuidar do outro, são os escolhidos. Sim. Mas ainda não vai ser esse podcast que nós iremos chorar. Não, ainda Mas, como assim, eu estou escrevendo um livro que eu falo sobre a lágrima do psicólogo. É momentos como esse, assim, a lágrima não aparece, mas a gente se sensibiliza. Vai estar isso no livro. Emocionalmente, né, a gente sensibiliza. E assim, eu não tenho mais dúvida que a terapia neurofeedback, ela vem sim integrando cada vez mais. E a gente tem esse cuidado também no consultório, de que assim, se adaptar ao tempo da criança. Por quê? Às vezes a mãe vem de uma família semi-estruturada, a criança já vem com abalo emocional, vem num transporte, ela vem abalada, nível sensorial. E se você já começar um procedimento ou uma terapia, isso vai sim comprometer. Então a gente também tem esse olhar. Fiquei feliz em saber que nós estamos no caminho certo. Sim. A mesma pegada ali, o mesmo cuidado ali. E assim, vendo a doutora falar também, um recorte lá atrás, que eu não posso deixar de mencionar, às vezes a mãe chega lá querendo extrair da gente assim, meu filho tem autismo. Não, todo o programa eu bato nessa tecla. Autismo não é doença, é uma condição. Sim. Dentro dessa condição, às vezes há uma imaturidade no aprendizado, e você conseguindo estimular isso, trabalhar isso, é muito importante. Sim, e com certeza, sim, a gente faz de tudo para a gente trabalhar, né, todas as crianças, a neurodiversidade, né, que está aí, e a gente está aqui para isso. Inclusive, eu tentei que fazer uma pergunta que não pode esquecer, que a Helene pediu para a gente falar da esquizofrenia infantil, né, dar uma fala rápida, que tem chegado alguns casos. E eu gostaria que vocês, como psicólogos, a gente desse aquela... para falar um pouco sobre isso que o pessoal está pedindo. Sim, assim, parece bem raro, não assim frequente, mas tem crianças, sim, já com esquizofrenia. Só que, como eu tenho uma formação em saúde mental, a gente tem esse cuidado. Porque, assim, a criança, enquanto ela é em formação, a gente não pode fechar esse diagnóstico. Mas, sim, os hábitos,
a psicose, tudo ali aparece na criança. Está me chamando também a atenção, Sim. porque não era comum esse Sim. quadro. Nós temos lá um paciente que ele tem esse quadro, esse diagnóstico. Eu não posso citar o nome dele porque eu não comentei Sim. com a mãe, mas assim, a gente acolhe, atende, eu faço questão de atendê-lo, e realmente sim, esse quadro tem vindo para a gente. E assim, foi importante citar, pessoal, nós como profissionais, a gente nunca mais vai parar de estudar. Sim, Não. isso é importante. Sempre tem. A doutora teve uma fala aqui que no mestrado tinha um raciocínio, esse raciocínio já, não vou dizer modificou, mas ele tem mais conhecimento, que é uma gordura, e isso força a gente a estudar cada vez mais. Por quê? A saúde mental não é algo assim objetivo, é subjetivo. Então a gente tem que pesquisar mais, atuar mais e o mais importante, através de uma escuta ativa, para ter um tratamento com eficácia. Sim, com certeza. Bruna, tá quietinha, faz uma pergunta para a doutora vai responder com excelência. Faz uma pergunta. A Vera falou, né, a questão de que a gente também se sensibiliza como profissional, e você comentou essa questão que às vezes você dá, os pais chegam desesperados, né, e eu imagino que para você também, apesar de ter essa sensibilidade de informar o diagnóstico, falar sobre o transtorno, alguma condição da criança, como é para você como ser humano, assim, além de profissional, quando você se sensibiliza, pega algum caso assim emocionante, porque a gente precisa ser neutra nessa hora, né? Na verdade, Bruna, a gente sempre se sensibiliza, porque eu acho que o que eu falo para os meus alunos na faculdade, quando a gente deixar a sensibilidade de lado, vai fazer outra coisa. Não vai lidar com o ser humano, porque, né, se você está se prestando a cuidar de alguém, seja de forma médica, seja enfermeiro, seja terapeuta, seja psicólogo ou qualquer outra área, você tem que fazer aquilo, né, pensando nesse ser humano. Então, a gente sempre se comove. O que a gente faz com a experiência é fazer com que esse incômodo não transpareça, né? Mas, assim, a gente tem sempre essa preocupação, sabe, Assis? Na hora de um diagnóstico, de tentar explicar o funcionamento, não fechar aquilo, sabe? Eu já tive um diagnóstico ruim, né, anteriormente, meu, pessoal, e eu saí do espaço médico, assim, sem chão, né? Eu fui andando, eu não sabia se tinha carro na minha frente, se eu atravessei a rua, como eu atravessei, e é muito ruim isso, né? Porque ali a gente tem que ver que tem um ser humano com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas angústias. Então, a gente sempre se comove. Se eu disser para você, eu não me envolvo, não tem. Mas é aquela coisa, né? Eu também faço terapia, né? Porque senão a gente também não dá conta. Isso é importante a gente falar. Quem cuida do cuidador, né? Eu falo isso muito com relação às mães, né? Você, Assis, que tem o grupo aí das mães atípicas, a gente precisa ter, né, essa rede de apoio para essas mães, a gente precisa ter essa rede de apoio para o cuidador, né, se for avó, a pessoa que fica mais tempo com essa criança, como eu acredito também que a gente precise cuidar desse professor, né? E nós, enquanto terapeutas, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Mas, assim, quando muitas vezes a gente se emociona, né, quando a gente vê, por exemplo, a evolução, né? Eu tive um paciente no iniciozinho da pandemia, né, que a escola e os terapeutas diziam para mim que ele não ia falar. Ele não vai falar, ele não vai desenvolver, ele tem retardo, na época a gente falava retardo, não tem retardo, ele não vai. E eu fui na formatura desse aluno. E eu chorava igual criança, porque eu fui a única pessoa que eu apostei e disse, não, ele vai. E ele vai. E ele foi. Né? Hoje ele está já terminando já o ensino fundamental, e eu tive o privilégio de ir na formatura dele, e ele fez o declame de um poema que era algo extremamente difícil, na frente de gente que ele não conhece, né? Então, assim, claro que a gente se emociona, toda vitória de um paciente nosso é a nossa vitória, e é isso que retroalimenta, né? Eu costumo dizer, a Vera fala, eu estou num processo de desmembrar a empresa em filiais, né, e franquear. E eu participo de uma consultoria e eles falam assim para mim, Bianca, está na hora de você deixar o atendimento para ir para a parte administrativa. E eu estou muito relutante, porque eu amo o atendimento, eu não gosto da parte burocrática, eu gosto de botar a mão na massa, de ter o contato. Né? Por exemplo, essa semana eu tive um paciente na Tijuca, quando ele foi embora, ele saiu
Daqui a pouco ele tocou a campainha, me deu um abraço e disse, tia, eu te amo. Então isso não tem preço, isso não tem, sabe? É muito, é o que nos alimenta, né? Às vezes a gente não chega bem no trabalho, muitas vezes a gente não quer desistir, né? Quando a gente passa uma situação difícil, a gente quer, ai meu Deus, tem que ir hoje, eu não quero. E quando a gente chega, parece que, sabe, que a carga, a energia é multiplicada. Então, eu acho que isso faz o valor. E eu acho, repito, para finalizar, que a gente precisa ter esse cuidado humano, né? A gente, mais do que tudo, a gente está lidando com seres humanos, a gente não lida com números, a gente lida com pessoas com cada dia mais singularidade, né? Isso é que eu acho, isso que tem me chamado a atenção, sabe, Assis? Essa singularidade que tem. Antigamente a gente tinha meio que padrões, né, de pessoas com determinadas dificuldades. Hoje isso não tem mais, né? E aí acaba dando mais trabalho para a gente um pouco. Por quê? Porque cada indivíduo precisa de uma necessidade, de um calibre, de um atendimento diferenciado. E vou dizer mais, cada dia vai ser mais personalizado. Sim, olha que bacana esse programa aqui hoje, né? Olha o calibre dessas convidadas aqui. Como se não bastasse o carisma, temos sim a qualidade técnica, o cuidado em diagnosticar, o cuidado em falar, em pesquisar, isso é muito bom. Eu acredito que um programa não é o suficiente para falar tanto do neurofeedback, mas acho assim, quem está ouvindo aí, vocês diretoras de colégio, vocês profissionais, vocês as mães atípicas, sim, vocês aí que nos acompanham, sabem que esse programa vai ficar marcado porque viu a importância da terapia neurofeedback, que vai de encontro às nossas terapias integradas. Importante também ressaltar que você que chegou lá na clínica uma vez, um exemplo, o pai do Lorenzo, chegou lá, o Demétrio lá, falou assim, o meu filho é suporte nível 2 em autismo. Aí ele falou, poxa, estou vindo a determinada clínica e eu não vi resultado. Eu falei assim, vamos trabalhar? É só isso que eu falo. Aí depois o mesmo se emocionou, que o seu filho fez uma apresentação no colégio e ele voltou ao neuro e o neuro falou assim, ó, ele está no outro suporte agora. Ou seja, houve um avanço, houve uma melhora. Isso é muito importante. Muito gratificante. Eu costumo bater na tecla que, ainda que fale assim, nível suporte 3, ele pode ir para o 2, pode ir para o 1, e se existisse o meio, eu costumo até brincar com isso, ali ele estaria. Afinal, tem criança que chegam pra gente que ela tem altas habilidades. Sim. Aí vamos pensar junto, de uma maneira leiga primeiro. Se você tem altas habilidades, você tem uma irritabilidade, um desconforto. Logo você vai ter reações físicas e comportamentais. Sim. Então, com todo respeito aos neuropediatras, cuidado, vocês têm o poder da caneta. Nós, psicólogos, não fechamos diagnóstico. Vocês fecham o diagnóstico. E uma vez vocês relatando isso para as mães já vai comprar o cordão e já vai colocar no pescoço da criança. Temos muito que pesquisar ainda e aprender. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, quando a mãe quer extrair de nós, falar assim, meu filho tem autismo, vamos trabalhar? Vamos trabalhar o Murilo vai falar, eu tenho essa esperança, a fé, a dedicação, o Murilo vai falar, a Isis vai falar, o Lorenzo vai conseguir se formar na faculdade, e todos aqueles que eu estou esquecendo o nome aqui, que são muitos, vão ter sim uma melhora, e quando ela falou, eu me vi também, meu maior sonho é participar de uma formatura de um paciente meu, que hoje estou há 10 anos na profissão de psicólogo, eu já vi uma que era criança, hoje já está com 20 e poucos anos, achei interessante, ela retornou às terapias. Bacana mesmo. Hoje a Bruna que atende ela, eu acho que é gratificante, eu tenho certeza que a doutora não vai ficar longe dos atendimentos, que é algo contagiante, algo que a gente não abandona. É missão, né? Ela vai separar um dia só para os atendimentos ali, ó. O administrativo é chato, já vou te adiantar, é muito chato, burocrático. Mas eu tenho alguém que cuida do administrativo por enquanto. Por enquanto tem, tá bom. Estão querendo me tirar daqui, mas eu não dos atendimentos não saio, não. Eu gostaria também que aproveitasse esse programa, falasse mais da sua empresa, do seu trabalho, os benefícios que já falou, reforce mais, qual a importância, porque eu vejo que ainda tem pessoas que não sabem que a terapia é neurofeedback. Onde encontrar, né, Bia? Na verdade, o que acontece? Eu já tenho 26 anos de formada e há mais de 15 anos eu trabalho na área. Caí meio de paraquedas na área, porque eu trabalhava com dosagem de estresse no sangue.
E aí eu fui apresentar um projeto, até no Instituto DOR, e o meu projeto não foi aprovado, porque eles diziam que, na época eu estava dosando o estresse do professor, do sangue, e eles diziam para mim que não era risco iminente de morte, então que eu dosasse de controlador de voo, de policial, e quando eu fizesse isso, que eu voltasse lá e apresentasse o projeto de novo. E aí eu olhei aquilo e falei assim, tudo bem, o professor não tem risco iminente, mas ele também mata esse aluno, se ele está desmotivado, se ele está estressado. Sim. Ele mata a motivação, o interesse, né? E aí eu saí de lá tão frustrada, aí nesse mesmo dia, à noite, uma mãe me ligou, que tinha feito uma avaliação comigo, e ela falou assim, olha, eu estou abrindo um grupo de mães em Nova Iguaçu, e eu preciso que você me ajude, eu gostei muito da avaliação, você treina os meus profissionais? E foi assim que eu entrei, né? Eu não conhecia alguma coisa de autismo, mas não na proporção e na dimensão que era. E dali fui, né? Eu já tinha a clínica, e depois veio a Movimento Uniforme, em 2011, senti a necessidade de dar a ela o peso que ela tinha, e dali a gente foi, né? Nós já tivemos 7 sedes diferentes, hoje estamos com 3 unidades de atendimento, tanto estávamos para abrir em Petrópolis também, mas aí, lembra, teve aquela chuva no passado, nós decidimos recuar, esperar um pouco o momento melhor, para que a gente pudesse avançar. Temos uma unidade também em Barra do Piraí, né, em parceria com o Espaço Repensando, foi com uma aluna minha, e ela falou, Bianca, vamos? Eu falei assim, eu vou entrar só para te dar um empurrão. E dali a gente foi, né? Hoje a gente já tem mais de 1.200 pacientes atendidos, né, nas 3 unidades. Muito me orgulha, né? A gente não trabalha só com terapia neurofeedback, a gente trabalha com avaliação. Hoje a reabilitação só mesmo com a tecnologia, né, ou TDCS ou neurofeedback, a gente não trabalha mais com terapia comum, por quê? Porque conforme a idade vai chegando, e eu não sou mais garota, né, eu fiz 50, fazer 50 agora, daqui a pouco, e aí o que acontece? O corpo já não ajuda, né, então, por exemplo, levantar e sentar com uma certa rapidez, porque as crianças andam esse movimento, então a gente está migrando mais para os atendimentos adultos, né, e adolescentes, adultos e idosos, e as crianças a gente está ficando mais com o processo de avaliação. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente, que sem eles eu não estaria aqui, porque eles é que me dão o suporte para eu poder atuar da forma que eu atuo, então a minha gratidão é eterna, né, por todos aqueles que já passaram pelo movimento, né. Eu chamo de movimento porque é a empresa, né? Eu não sou, não é a Bianca, né? A gente tem, eu costumo dizer isso, nós somos uma família, não no sentido físico, mas uma família no sentido, né, de que abraçamos todos juntos as mesmas causas. E isso tem me enchido muito de orgulho, né? Então hoje a gente tem essas 3 unidades de atendimento, a gente tem feito um trabalho muito bacana também com os adultos, que era uma área que eu pouco atuava, né, principalmente com relação à liderança institucional, né, empresarial, a maioria muitos adultos perdidos, sem saber, né, que caminho tomar, né, um processo de procrastinação, de dificuldade de fazer os projetos fluírem, né, com mais profusão, e a gente tem entrado nessa seara também, o que tem sido uma experiência não só única, mas diferente de tudo aquilo que a gente fazia. Antes a gente trabalhava mais somente na neuroreabilitação e na reeducação cognitiva e motora, mesmo para doenças raras, a gente não atende qualquer doença rara, a gente atende as doenças raras, porque sempre nos procuram, né? Se é doença dermatológica, se é reumatológica, mas se tiver a ver com a reeducação cognitiva ou motora. Se for de aspecto cognitivo ou motor, independente da patologia, a gente vai, de alguma forma, buscar informação e trabalhar. E a ciência está evoluindo, né, Assis? Eu fico muito feliz hoje, né, a gente teve, durante um tempo, na Santa Casa de Misericórdia, né, eu fui convidada para trabalhar lá, para abrir um serviço lá, de avaliação, né, através do neurofeedback, né, então a quem eu sou muito grata, né, todos que me acolheram na casa. No início foi muito difícil, porque eu sempre fui acusada de utilizar o equipamento e não ser médica, né, mas você não é médica, você não é... Eu cansei de ouvir isso milhares de vezes, e eu dizia, mas eu vou continuar, né. Tive o privilégio de ser avaliada,
né, pela doutora Maria Lúcia Pimentel, que é a chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que falou, não, Bianca, você pode dar. Inclusive, dei formação de terapia neurofeedback lá pelo Centro de Especialização da Santa Casa, o que muito me orgulha, né? Porque ela, como chefe da neurologia, dizer, Bianca, você está habilitada para dar esse curso, só me envaidece. Não a vaidade no sentido de ser, né? Mas me envaidece no sentido de que eu estou no caminho. Que aquilo que eu tanto estudei faz diferença na vida de alguém. Então, isso é um privilégio e uma alegria muito grande. Então, a nossa trajetória vem daí. Né? Depois abrimos um serviço lá, que era o serviço de atendimento multidisciplinar infantil, ficamos lá durante um bom tempo, mas aí veio a pandemia, e aí as coisas acabam seguindo outras rotas. Hoje a gente tem o projeto Reviva, que é um projeto que está engatinhando, a gente está formalizando ele, né? Estamos criando o estatuto. O objetivo do Reviva é a gente poder ampliar o que a gente já faz para pessoas de baixa renda ainda, porque uma coisa importante falar, Cis, a gente tem nas 3 unidades de atendimento 12 gratuidades por mês. Então, além do atendimento que a gente faz, que é um atendimento que tem que custear, né, o que a gente faz diariamente, a gente tem a preocupação social. Né? Então, assim, a nossa clínica, a nossa empresa, ela dá 12 gratuidades mês. A gente já tem fila para final do ano que vem, para você ter uma noção. Sim. Mesmo dando 12 por mês, o que não é pouca coisa, né? Então, assim, a demanda é muito alta. Então, nós sentimos a necessidade, né, de olhar para esse projeto social do Reviva, que é um projeto que a gente está olhando com muito carinho, para que a gente possa poder ampliar, né? Lógico, não vai ser só a Bianca que vai atender, porque eu já não tenho mais braço, né? Não tenho mais hora para trabalhar, eu só vivo de trabalho. Né? Todo mundo diz assim, mas que hora você descansa? Porque a minha vida, o meu prazer é o trabalho. Né? E aí a gente está nesse projeto, né, Vera? Então, sim. E o Reviva, né, a gente visa cuidar da clínica, família e escola, né? Porque aquela inclusão de clínica, família e escola ela tem que existir. Então é importante a gente dar, né, essa mão aí para a sociedade, né, Assis? Dá essa mão aqui, ó, daqui. Essa mão aqui, essa mão aqui. Vai, Bruninha, segura aí. Dá a mão, Bruninha, para a gente cuidar, né, sempre das pessoas com amor, né, seja quem for, né, porque a gente está aqui para isso e eu estou aqui com a minha fala, com a minha gratidão, tá, por estar aqui, fazer parte da CIS, estar com a doutora Bianca também na Movimento, que é minha grande amiga, né, minha irmã, que eu ganhei, que Deus me deu, né, e assim, eu só tenho a somar, tá, com vocês, com o Reviva, com a CIS, com o que precisar, doutora Vera, vocês sabem que pode, é só chamar. Ótimo, hein? Bruna, suas considerações finais. E a terapia, neurofeedback é pauta para, sei lá, uns 4 programas ainda. Eu acho que hoje tem muita coisa ainda. Se deixar, a gente fica aqui, ó, horas. E eu acredito também que quem está assistindo deve estar... Nossa, mas já acabou. Muito rápido. Mas a doutora Bianca vai voltar, né? Se Deus quiser. É só convidar que a gente volta. E eu acredito que vai ser muito útil, né, para os nossos pacientes também, para os pais dos nossos pacientes, a informação. E para a gente também, como profissional, é sempre importante estar aprendendo e trocando com os colegas. Sim. Eu acho que esse programa tem um carinho hoje, né? Porque não só da parte técnica, mas assim, ver que são 2 pessoas emotivas, pessoas dedicadas. Tá bem de encontro o nosso projeto lá. Eu costumo dizer que a gente não é uma empresa, é uma família. Sim. Que a gente deixa ali, cada um de nós ali, e o nosso dia não tem 24 horas, tem uns 30 mais ou menos. Isso aí. Descansa aos domingos, não, desmaia aos domingos e agora na segunda. Desse jeito. O convite está feito sim, se depender de nós, vocês podem vir aqui uma vez por mês, falar dessa maravilha da terapia neurofeedback, falar do coração, falar das filiais, dos projetos, dos estudos, isso é muito bem-vindo. E saiba que esse programa é algo que a gente traz para você, pais, mães atípicas, profissionais, você que está ouvindo aí, que quer somar com a gente, quem tem ideia, seja muito bem-vindos. Sinta-se acolhidos. Aqui não tem aquela formalidade de doutores, aquele estrelismo. Não. Pelo contrário, a gente nem divulga nosso currículo como deveria, porque aqui nós somos os chamados seres humanos de verdade. Isso aí. Se fala muito em atendimento humanizado. Mas como é isso? Eu acho assim, desde o do primeiro profissional que está ali para te atender, ele já tem que te abraçar. Quando você chegar no profissional por excelência, o expertise,
você já tem assim, opa, estou no lugar certo. Então foi uma honra apresentar esse programa hoje. Me sinto muito assim, abraçado, acolhido. Ai, que bom. E eu acho que assim, o movimento uniforme aí. Aí, Assis, saúde! E que possamos estar Terapias contribuindo aí, integradas. que Papai do Céu possa deixar que a gente viva aí mais uns 50 anos. A doutora falou que já está ficando cansada. Que nada. Tá nada, tem muita energia ainda. Ó, o pessoal tá dando parabéns aqui a todos. Ó. Ó, a Márcia falou pra você não abandonar, não, que as crianças estão precisando de bom. vocês, adultos e idosos. Hein? Pode Pensa deixar. Obrigada, doutora Márcia, Bianca. pela seu depoimento aí. Primeiro, eu queria agradecer, Assis, pela possibilidade, né? A gente sabe que o tempo da gente é muito corrido, mas é sempre um prazer e uma honra estar com você para somar aí o que eu puder, né? De alguma forma, dentro do meu tempo, eu vou tentar sempre encaixar, né? Você sabe que você pode contar com a gente. A Bruna também, né? Essa simpatia que muito bom. Vera, que é parceira de vida, né, não só de trabalho. Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade, tá? E me botar à disposição, não só para vocês, mas para os pais também que quiserem. Às vezes não quer, assim, mas que é uma dúvida, tem alguma, né? A gente... E aí depois você me repassa, porque você vai saber quem tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, podem entrar em contato com a gente. Sim, nesse tá momento aí, a CIS Saúde da Leopoldina, a Olaria, o bairro, também a CIS Saúde aqui de Saracuruna, nós teremos sim essa parceria com o Neurofeedback, os pais que vê essa necessidade em querer saber mais, tirar dúvidas e até mesmo contratar o serviço a partir de hoje já está valendo. E vou convidar também a doutora para dar uma palestra para vocês, para explicar melhor. E encerrar esse programa de hoje com aquele gostinho de quero mais. Bruna, tenho certeza que essa dupla aqui vai voltar novamente. E se sintam acolhidos. Tchau. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.